Bem-vindo, bem-vinda para este segundo episódio do Bate-Papo Pastoral, neste ano 2025. E nesta semana que nós estamos comemorando, né, Padre Mário, um ano de ordenação episcopal e de início do ministério do nosso bispo Dom Eugênio. Muito bem, Padre Joãozinho, e nós já tivemos uma bonita entrevista com o Dom Eugênio essa semana, e hoje este programa é especial porque traz os melhores momentos da Santa Missa, que foi celebrada em Ação de Graças, na Catedral, também com a participação do nosso arcebispo metropolita, Dom Moacir, não é, Jaque? Isso mesmo, foi uma celebração maravilhosa que tivemos agora no dia 7 de abril e vocês vão conferir então os melhores momentos da missa, as entrevistas que fizemos também com os padres, os diáconos, os leigos, todo o povo de Deus homenageando o primeiro ano de Dom Eugênio na nossa diocese. Congregação do Santíssimo Sacramento, mensagem da província de Nossa Senhora de Guadalupe, Brasil, Argentina e Chile. É curtinho o tempo que a gente passa nessa vida para tanta coisa. Matilde Campilho. Estimado Dom Eugênio Barbosa Martins, sacramentino, saudações fraternas e eucarísticas. Um ano se passou de sua entrega na Igreja, por meio do 3º grau do Sacramento da Ordem, como bispo para o maior serviço do povo de Deus. Isso nos alegra como seus irmãos sacramentinos. O seu sim é nosso sim, a sua missão é nossa missão, pois estamos juntos na mesma Igreja. Como sua congregação, nós nos sentimos em profunda comunhão com o seu pastoreio, nessa tão grande, querida e estimada diocese de São João da Boa Vista, um lugar em que no passado também estivemos presentes na missão local. Ao celebrar seu primeiro ano de serviço episcopal, temos a certeza de que o tempo passa tão rápido, e como nos diz a poetisa portuguesa Matilde Campilho, é curtinho demais o tempo que a gente passa nessa vida para tanta coisa. É nesse tempo exíguo, desejamos marcar comunhão, fraternidade, oração, desde a Eucaristia nesse dia. Ela nos une, nos reúne, nos impulsiona a sermos pão partido para a fome do mundo. Seu pastoreio tem como inspiração, além do Cristo bom pastor, que dá a vida, o amor exagerado de São Pedro Julião, o apóstolo eminente da Eucaristia. Por isso, nós fazemos presentes nessa data tão querida, por meio dessa mensagem, nesse tempo que é curtinho demais para viver uma vida tão rica de dons e ações. Queremos dizer que você nos faz muita falta em nossa missão sacramentina na província de Guadalupe.
mas nos deixa ainda mais alegres e felizes ver o seu engajamento, sua dedicação e sua realização na missão dessa estimada Diocese de São João da Boa Vista. Dom Eugênio, continue seu caminho sempre fraterno, orante e servidor, como um peregrino de esperança, pois, como diz São Pedro Julião, se tendes Eucaristia, o que quereis mais? Na fraternidade eucarística, Padre Marcelo Carlos da Silva, provincial sacramentino. Para glorificar a Deus pelo primeiro ano de posse canônica e também de ordenação episcopal de nosso bispo Dom Eugênio. Todo bispo é princípio visível de unidade na sua igreja e chamado a edificar incansavelmente a igreja local na comunhão de todos os seus membros, como mestre de fé, santificador e guia espiritual. Bem sabemos que sem a graça divina nada somos. Com sua experiência trazida da ordem do qual o Senhor Dom Eugênio escolheu servir a Cristo, os sacramentinos, o Senhor tem nos ensinado com a vida, que é em comunhão com Cristo, que devemos reger a nossa vida e o nosso modo particular da vida da nossa diocese. Em suas alocuções, vemos o quão profunda é esta comunhão com Ele. Nos números 24 e 25 da Lumen Gentium, vemos que a missão que deve sobressair na ordem episcopal é a pregação do Evangelho. Mas não uma pregação de palavras, e sim de identificação com a mensagem, fazendo da porção do povo de Deus a ti confiada uma igreja congregada no Espírito Santo, por meio do Evangelho e dos sacramentos, em comunhão com o seu pastor. Como é bom ver Dom Eugênio que com a figura do bom pastor Jesus Cristo, o Senhor tem se dedicado para que nossa diocese seja uma igreja de comunhão e de comunhões, que, estabelecida por laços de comunhão, busca sanar suas dificuldades e caminhar com esperança à pátria definitiva. Dom Eugênio, como o Senhor próprio nos diz, meus ouvidos ouvem tudo, mas nem sempre minha boca tem resposta para tudo. Então hoje, ouça nossas palavras de gratidão a Deus pela sua presença em nossa diocese. Alguém que aqui chegou e de que aos poucos foi passando e conquistando múltiplas afeições pelo seu jeito de ser e agir. Dom Eugênio, nossa gratidão pelo sim para com nossa diocese. Hoje o Senhor conta com mais de 200 colaboradores, presbíteros, uma porção de diáconos permanentes, diversas irmãs e irmãos consagrados, seminaristas e grande porção do povo de Deus, que quer lhe ajudar em sua missão episcopal. Conte conosco, pois contamos com o Senhor Dom Eugênio para alcançarmos a plenitude do reino de Deus. Parabéns, que São João Batista, o precursor, São Pedro Julião, lhe abençoe e acompanhe, e que no coração de Maria, do qual nossa diocese é consagrada, o Senhor possa encontrar sempre o refúgio e o restabelecimento de suas forças, para seguir fielmente a Jesus Cristo, nosso Senhor e Pastor. Me colocou na cátedra, e aí olhando para mim ele falou assim: agora é contigo. Aí a partir daquele momento, eu estava ali como bispo de São João da Boa Vista e continuei a presidência da celebração eucarística. Esta expressão, agora é contigo,
tem me ajudado em muitas situações. A primeira delas foi na ordenação presbiteral do Fernando, né? Naquele momento eu disse, agora é comigo, né? A primeira experiência marca muito, e depois tive a alegria de vivenciar com cada particularidade, né? Do Padre Lucas, do Padre João Gabriel e do Padre Marcelo. Então, esta experiência me marcou muito e me fez entender que agora era comigo. Outro momento muito importante que me fez perceber, né, a entrada nessa nova dinâmica foi quando tive a oportunidade de visitar quase todas as paróquias, que ainda está faltando uma, e no diálogo com o padre, na acolhida, e normalmente foi para uma celebração ou de padroeiro ou de crisma, de entrar um pouco mais na vida da diocese, com tantas pessoas que se envolvem nessa construção da igreja local daqui. Nesses momentos eu me lembrava assim, então agora é comigo. Um gesto que me marcou muito e marcou toda a minha família, duas de minhas irmãs, não sei se já chegaram, mas elas estavam vindo de Uberaba, quando vocês se fizeram presentes, sejam fisicamente ou através de tantas mensagens, o momento da Páscoa da minha mãe. O sinal da presença de vocês, porque Uberaba não é ali, né? É um pouco mais de Ribeirão Preto, né? É mais do que ali. Então aquela presença marcou profundamente. Aí eu pude compreender que agora é comigo quando a gente constrói esta igreja comunhão, esta igreja participação, e que nos revela, né, num compromisso de missão. Então esta vivência da missão como bispo aqui, eu posso dizer que foi muito facilitada pela disposição, né, de cada membro desta igreja local. O encontro com os leigos foi algo muito marcante, né? A acolhida foi de uma forma muito preciosa, e a abertura do Ano Santo marcou profundamente, né, ao meu coração de bispo, quando percebi que nós estávamos, né, chegando aqui na catedral. Tinha gente saindo lá do Perpétuo. Catedral, a nossa igreja mãe naquele dia foi pequena, né, para acolher todos os diocesanos. Então uma experiência também muito bonita de como esta ação, né, de cada presbítero, de cada diácono, de cada agente pastoral vai motivando o Evangelho e vai alimentando a esperança do povo de Deus. Agradecimentos para dizer que não são só flores, né? Cada vez também que tive, né, a responsabilidade de acompanhar uma situação de dor, de sofrimento, naquela hora essa frase me vinha até mais forte: agora é comigo. Diante de desafios, né, eu não tenho tendência ao masoquismo, não gosto de sofrer, mas nessas horas a gente tem que renovar, né? Que nessas horas ser presença, ser irmão, ser o pastor dentro da dimensão da paternidade me fez crescer também nesta comunhão, e a construção da nossa fraternidade presbiteral vai aumentando a cada dia. O gesto de hoje também, estarmos, né, reunidos para agradecer a Deus a construção desse primeiro ano, isto marca mais profundamente minha vida e minha missão e me compromete mais ainda. Quando dei a resposta lá no dicastério dos bispos, a minha resistência antes, eu dizia: eu estou quase emérito, né? Aí o prefeito disse: pois é, tem mais 12 anos pela frente. Esse ano eu completo 65, então agora já tem mais 10, né? Isso, que esse período seja, né, de uma construção de vida e desse aprendizado de sermos esta igreja sinodal, né? Nesse sentido, eu sou muito privilegiado, né, de estar construindo esta missão episcopal dentro desse chamado da igreja, de sermos uma igreja sinodal. E uma igreja sinodal é uma igreja essencialmente eucarística. Então eu me sinto muito identificado
com tudo isso que o Espírito está nos inspirando. Mais uma vez, muito obrigado, pela acolhida, pela atenção, pelo carinho, que possamos continuar nessa construção, de uma igreja que tem sentido, que provoca esperança no nosso povo. Esperamos que você esteja aproveitando esses momentos especiais dessa celebração tão importante em nossa diocese. Vamos conferir agora como foi a homilia de Dom Moacir. Compartilhar ou partilhar do primeiro aniversário de ordenação episcopal de Dom Eugênio. Então eu pensei no ensinamento do Papa Francisco, que para o bispo viver bem a sua missão, tem necessidade de 4 proximidades. 4 proximidades. Primeira proximidade, proximidade com o Senhor. O encontro com o Senhor. O convívio com o Senhor. Os tempos reservados na nossa vida do ministério para estar com o Senhor. A exemplo de Jesus, que tantas vezes o Evangelho relata que ele deixava as multidões, deixava os discípulos, se retirava para estar a sós com o Pai. Depois o Santo Padre falou de uma segunda proximidade, a proximidade com os irmãos bispos. É muito rica essa proximidade com os irmãos bispos. Como é bom estar com os irmãos no episcopado. A gente partilha, a gente escuta, a gente aprende, a gente se enriquece. E somente nessa proximidade uns dos outros, dos bispos, é que podemos trabalhar e viver a Igreja Sinodal. O Santo Padre disse que a sinodalidade é o modo de ser da Igreja nesse terceiro milênio, e esta é a vontade de Deus, dizia o Santo Padre. E o Santo Padre lembrando de uma terceira proximidade, a proximidade com os padres. Proximidade com os padres. Os padres, pela Sagrada Ordenação, se tornaram cooperadores da nossa ordem episcopal. Quando o Vaticano II define um pouco a igreja particular, hoje falando mais igreja local, vai dizer que a igreja particular é uma porção do povo de Deus, confiado ao pastoreio de um bispo, coadjuvado pelo seu presbitério. E depois o Santo Padre lembrava a quarta proximidade, a proximidade com o santo povo de Deus. Estar no meio do povo, juntos, ouvindo, acolhendo, orientando. Eu estou no meio de vós, diz Jesus, como aquele que serve. É também a nossa postura de bispo, estar no meio das pessoas como aquele que serve, que acolhe, que escuta, que orienta, que chama a atenção quando é preciso chamar a atenção. Então, a nossa missão episcopal tem que ter esta marca dessas 4 proximidades. Que o Senhor, que nos chamou a esse ministério, ajude ao Senhor, a mim, ao nosso episcopado, ajude a nossa igreja a vivermos esses ensinamentos e assim cumprirmos com gosto, com alegria, com dedicação, a missão que o Senhor nos confiou na sua igreja. Assim seja. Estamos aqui na festa de confraternização de 1 ano de Dom Eugênio Barbosa Martins, aqui na nossa Diocese de São João da Boa Vista. E agora você vai acompanhar algumas entrevistas que nós fizemos com leigos, pessoas que trabalham junto a ele, padres, diáconos, seminaristas, irmãs, para também, neste momento, escutarmos aquilo que tem a falar do nosso pastor. Padre, qual é o sentimento acolhendo este pastor aí, iniciando seus primeiros passos? Olha, para nós tem sido uma bênção, eu imagino para nós padres, mas para todo o povo de Deus, por ver um pastor tão zeloso, que tem um cuidado com as ovelhas e que tem muitas virtudes que para nós são dons, especialmente a da escuta, a da acolhida, e tudo isso para nós, sem dúvida, tem dado tantos frutos, e acho que isso tudo é muito perceptível, para nós é uma alegria.
Uma das características que me chamam mais atenção assim, é a acolhida, a capacidade de escuta, né, de se colocar no lugar do outro, com toda a misericórdia, com toda a ternura, né, sabendo de verdade ser um bom pastor entre nós. No coração de todo padre sempre há um carinho muito especial pelo bispo que o ordenou. No meu caso, essa alegria ela é dupla. Primeiro porque eu sou o primeiro ordenado dele, né? Primeiro filho dele, que ele pôde partilhar o dom do sacerdócio, e por ter recebido de Deus essa graça. Vida longa ao nosso bispo, que Deus possa acumulá-lo de muitas graças no seu sacerdócio e no seu ministério episcopal no nosso meio. Neste primeiro momento, eu gostaria de parabenizar o Dom Eugênio por esse primeiro ano de ordenação em posse como bispo da nossa diocese. Dizer que é muito tranquilo trabalhar com o Dom Eugênio, porque ele é uma pessoa serena, ele é humano, ele gosta de participar de todos os processos que nós temos na diocese, seja protocolo administrativo ou até mesmo judicial que vier a acontecer. E tem sido um prazer ter a companhia dele na diocese. O exemplo que o Dom Eugênio traz à nossa vida enquanto formação, enquanto seminaristas, é o exemplo de nunca se dar por satisfeito, sempre buscar algo a mais, sempre procurar produzir aquilo que se absolve, não só consumir. Um exemplo de alguém que é muito humano e se faz muito próximo da formação, que é algo que a gente sempre esteve muito carente, esse contato, essa proximidade, de alguém que realmente mostra que ama as suas ovelhas e que realmente nos instiga a fazer ainda mais, não só dar o exemplo, mas nos dá realmente o caminho para fazer cada vez mais e ser realmente pastores frutuosos na nossa diocese, como ele tem sido em todo esse primeiro ano de episcopado no meio de nós. Justamente essa é a expressão que para nós encarna Dom Eugênio na vida do serviço de animação vocacional, ser presença. Uma presença que conforta, uma presença que dá ânimo, alegria, coragem, uma presença que ilumina os nossos passos, para que caminhando na dinâmica da igreja, de modo muito particular, nessa dinâmica de esperança e de alegria, nós possamos responder ao chamado que o Senhor nos faz, com consciência, com liberdade, com verdade e com entrega. Dom Eugênio é para nós essa presença, literalmente, essa proximidade, que nos ajuda sempre mais, como pastor e pai, a ajudarmos a responder à nossa vocação, para que assim possamos configurar sempre mais nosso coração ao coração do Senhor, bom pastor, e nele experimentarmos a plenitude da vida. Uma alegria muito grande de participar da escolha dele para bispo de São João da Boa Vista. E é uma surpresa maior de ele me convidar para ordená-lo. Então ele é o caçulinha da turma que já ordenei, o que ajudei a ordenar. E a graça maior de estar hoje com ele, celebrando esse primeiro ano de vida e ministério episcopal. Dom Eugênio, vai firme, tamo junto. Como ele disse, ele lembra muito na sua ordenação as palavras que o Senhor deixou para ele, que agora é com ele. Então é isso que a gente tem que repetir para ele, né? Agora é com você? Agora é contigo. Foi isso que eu disse, na hora que entreguei o báculo, e aí ele tem que sentar na cátedra. Faz parte do rito. Agora você lá, agora é contigo. Primeiramente, eu gostaria de, em nome da Cúria, né, diocesana, de todos os colaboradores, parabenizar Dom Eugênio por esse um ano tão abençoado, por essa vocação. E trabalhar com Dom Eugênio é muito fácil. Fácil pelo seguinte, ele é uma pessoa muito educada, muito humilde, né, e ele nos ajuda a resolver todos os problemas. E o que me chama a atenção nele também é que ele é uma pessoa muito objetiva. Então isso são todos exemplos de um bom trabalho que ele desenvolve. Para nós diáconos foi realmente uma surpresa muito agradável. O Papa Francisco escolhendo Dom Eugênio para assumir a nossa diocese, não simplesmente passando para nós um bispo, mas sim ordenando um bispo para a nossa diocese. Isso nos deu muita alegria, principalmente para nós recém-ordenados diáconos, né? Nós estamos com 1 ano e meio praticamente como diáconos permanentes, somos em 22. E o relacionamento com ele, com a gente, tem sido maravilhoso. Ele nos dá
muita segurança para que a gente possa divulgar as nossas pastorais e trabalhar, não digo sossegado, porque isso não é do diácono. O católico não pode ser sossegado, mas sim estar sempre atento. E ele nos faz isso. Para nós é uma bênção muito grande. Bom, Dom Eugênio é uma presença muito forte nas novas comunidades, né? Eu posso dizer que na minha comunidade, mas também em todas as comunidades da diocese. Ele tem uma escuta muito precisa, ele é um paizão, né? Como aquele que acolhe, aquele que sempre traz cada um de nós para junto dele. Ele se faz presente em todos os momentos importantes, né, das comunidades, sempre atento para a escuta e para dar aquela ajuda necessária que nós precisamos. Então, este um ano da presença dele na nossa diocese tem sido um ano muito abençoado, né, dessa sabedoria que ele tem para poder nos dirigir como um bom pastor. Então nós louvamos e agradecemos a Deus pela vida dele, na nossa vida e na vida das nossas comunidades. O Regional Sul da CNBB é um dos maiores regionais, né, do Brasil, com 43 dioceses, e Dom Eugênio, compondo esse grande episcopado, participa desse colégio de pastoral dos bispos, que ajuda a atualizar aqui no estado de São Paulo as diretrizes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Eugênio traz a experiência de tantos anos atuando como superior geral na congregação dos sacramentinos, traz também uma espiritualidade eucarística que muito ajuda, e tenho certeza que agora, passado esse primeiro ano, que Dom Eugênio já está convivendo, se socializando no regional, muitas outras missões ele poderá colaborar com o Regional Sul. Então é uma alegria celebrar esse primeiro ano de episcopado dele. Pedimos que Deus o abençoe e que ele continue fazendo um excelente trabalho na Diocese de São João da Boa Vista, que também é tão conhecida pelo seu número de vocações, também pelo número de candidatos à santidade, à beatificação, canonização, que número de novas comunidades também, enfim, tantas expressões que São João da Boa Vista tem, que se confirmem cada dia no ministério de Dom Eugênio. Que Deus o abençoe muito. Estamos aqui com os familiares de Dom Eugênio, as irmãs Dona Lúcia e Dona Terezinha. E nós queremos saber de vocês uma mensagem ao irmão de vocês nesse dia tão especial, comemorando um ano de sua ordenação. Muito boa tarde para vocês. É uma honra muito grande, uma alegria muito grande estar aqui com ele. Eugênio é uma pessoa que inspira muito nós, né, nós irmãs, porque nós temos uma outra irmã que ela não pôde vir porque ela passou por uma cirurgia, mas de coração ela está lá. E desejamos a ele que o Espírito Santo o abençoe muito, para que ele faça um trabalho muito bom com vocês aqui. Dona Terezinha, uma mensagem ao seu irmão. Boa tarde. Eu fico aqui lembrando a nossa mãe, né, que não está aqui. Ela faleceu agora em janeiro e ela não pôde vir também na ordenação dele por conta de problemas de saúde, né? Mas assim, eu fico lembrando da alegria dela de ter presenciado 3 ordenações dele, né? A diaconal, presbiteral e do bispo. Então, para nós também é uma alegria muito grande, que nós também vivenciamos isso. Então, é uma alegria estar aqui e que a gente deseja para ele muita felicidade, muita saúde e que ele continue fazendo o trabalho dele tão bem feito como a gente sabe que ele faz. Muito obrigado por essa manifestação de sentimento de ser igreja. O mais importante é isso, estarmos juntos com toda a expressão da igreja de São João da Boa Vista. Uma alegria muito grande, uma felicidade de poder dizer sempre um sim a Deus. É tudo por Ele e só por Ele. Enquanto eu estou falando, eles começam a cantar uma música que marca a minha vida. Essa música, ela tem uma dimensão histórica, da meditação, da espiritualidade, da política, para dizer, viva a vida, porque Jesus veio para que todos tenham vida e vida em plenitude. Aí podemos cantar, não ter a vergonha de ser feliz,
cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. É bonita porque é de Deus. Muito bem, então nós já chegamos ao final desse momento tão importante, tantas homenagens bonitas, o quanto num ano só o nosso bispo realizou tantas atividades e marcou a vida de tantas pessoas, e queremos então agradecer mais uma vez a toda a diocese, toda essa proximidade, toda esta comunhão que estamos vivendo com o nosso pastor neste primeiro ano de sua missão aqui em nossa diocese. Queremos continuar dando graças ao nosso bom Deus pela nossa igreja de São João da Boa Vista, com tantos dons, com tantos carismas, e a presença tão importante de Dom Eugênio, que como bom pastor vai cuidando do seu povo e apontando os caminhos. Então, nosso parabéns mais uma vez ao nosso bispo, e dentro deste ano santo do jubileu, peregrinos de esperança. Então, que este momento para a nossa diocese seja de fato para nos colocar com alegria neste caminho, como peregrinos cheios de esperança. E esses dois programas, especiais aqui no Bate-Papo Pastoral, nós quisemos homenagear de forma muito carinhosa o nosso bispo diocesano, Dom Eugênio, porque nós pudemos observar na outra entrevista, que se você não acompanhou, está aqui também nos canais da nossa diocese, onde ele pôde partilhar um pouquinho como foi a sua trajetória durante todo este seu primeiro ano. E por essa proximidade, por ser tão presente na nossa vida, nós quisemos também estar presente nesta celebração e podermos também partilhar e comemorar este seu primeiro ano aqui na nossa diocese. Muito bem, nosso encontro já está marcado também e com tema, inclusive, não é? Proposto por Dom Eugênio. Vamos falar sobre as visitas que ele fez durante essa quaresma nas cidades da diocese, apresentando a campanha da Fraternidade 2025, realmente um momento de muitos frutos para a nossa diocese, essa proximidade tão importante do nosso bispo, dos poderes públicos, que estão coordenando hoje, gestando as nossas cidades, e claro também com a participação muito intensa do clero, dos leigos nessas reuniões. Esse é o tema do nosso próximo encontro aqui no Bate-Papo Pastoral, que está ficando por aqui nesse episódio. Esperamos por você na próxima semana, e aproveite, destacando mais uma vez, inscreva-se aqui nos canais da Diocese, compartilhe, deixe seus comentários e sugestões também, Padre Joãozinho, Jaqueline, Padre Mário, para os nossos próximos encontros. Um grande abraço a você. Até a próxima. Tchau.